Amém. Queridos, abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração e não uma palavra de ensino, como a gente costuma fazer, mas eu creio que mais uma palavra pastoral. Uma palavra pastoral para o seu coração, para a edificação da sua fé, conforto do seu coração. João capítulo 6, a partir do verso de número 16. Se você trouxe a sua Bíblia, abra. Se você não trouxe, mas trouxe o seu aplicativo, abra o seu aplicativo. Se não trouxe nenhum dos dois, acompanhe no telão. João capítulo 6, verso 16 diz assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Pai, nós pedimos mais uma vez graça do Senhor sobre a nossa vida. Pedimos para que neste momento, Deus, em que a Tua palavra será ministrada, ó Deus, que o Senhor possa encontrar neste lugar, nessa noite, corações abertos a receber a semente da Sua palavra. Senhor, eu creio e declaro que o poder não está no semeador, mas o poder está na semente, e a semente é a Sua palavra. Senhor, que ela possa cair num solo fértil, que eles possam receber com um coração bom para compreender a palavra do Senhor. E assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Queridos, Jesus acabara de realizar a primeira multiplicação de pães e peixes, um dia muito especial em que uma multidão de 5.000 homens, além das mulheres e crianças, foram alimentadas. Jesus demonstra ali o seu poder, e agora ele despede as multidões, ele despede os seus discípulos, para que ele pudesse então orar, subir ao monte e ter um tempo sozinho com o Pai. E é interessante que o texto que nós lemos no versículo 16, diz que ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Eles tomaram um barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. O que é interessante é que, com certeza, o coração dos discípulos ainda estava exultante, né? Por causa daquele milagre que eles acabaram de vivenciar, de experimentar, de poder contemplar diante dos seus olhos. E agora eles descem para o mar em direção ao outro lado. E o que é interessante nesse texto é que os discípulos desceram e foram em direção ao outro lado, não por uma decisão própria, não por uma escolha própria, também não foi por uma sugestão ou um simples conselho que Jesus tenha dado para eles. Mas o texto paralelo a esse texto, que é o texto de Marcos capítulo 6 e também Mateus capítulo 14, nos mostra que Jesus os compeliu, ou seja, Jesus os obrigou a entrar no barco e passar adiante para o outro lado. E aqui o texto nos mostra que eles enfrentaram uma tempestade. O mar começou a se agitar, o mar começou a se levantar, porque estava sendo agitado por um forte vento que soprava contra eles. O texto de Marcos capítulo 6 diz que o vento lhes era contrário. Mateus capítulo 14 diz que eles estavam sendo açoitados pelas ondas. E o que é interessante é que
mesmo nós, debaixo de uma obediência, nós não estamos isentos de passar dificuldades. Aqueles discípulos, como eu disse, eles não tomaram uma decisão por si próprios, eles não estavam em desobediência, eles não seguiram um conselho, mas eles seguiram uma ordem que Jesus havia dado para eles. E mesmo obedecendo a voz de Jesus, seguindo a orientação do seu mestre, eles tiveram que lidar com aquela tempestade. Eu quero dizer para você que a vida cristã não é diferente. Mesmo nós obedecendo a Deus, mesmo nós sendo obedientes à palavra do Senhor, nós não estamos isentos de passar por privações, não estamos isentos de passar por dificuldades. Aliás, o próprio Jesus, neste mesmo Evangelho de João, ele nos fez uma promessa que nem precisa de muito esforço para se cumprir. Ele diz: no mundo passais por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Alguém faz algum tipo de esforço para que essa promessa se cumpra? Eu não. Ela se cumpre naturalmente e dia após dia. Ou seja, este mundo nos proporciona aflições. A vida cristã não é uma redoma de vidro, nós não estamos numa estufa espiritual, ou menos num jardim, sabe, onde nós estamos privados de situações e de dificuldades. Pelo contrário, nós passamos por elas, mesmo em situações de obediência, quando nós obedecemos a Deus. Então nem tudo que nós enfrentamos na vida é resultado do nosso pecado ou resultado de uma escolha equivocada da nossa parte. Muitas vezes nós, mesmo obedecendo ao Senhor, nós vamos enfrentar as dificuldades. O próprio Jesus, quando fala a respeito do homem insensato e do homem prudente, ambos receberam a mesma chuva, ambos receberam o mesmo vento que soprou contra a casa dos dois, e ambos receberam os rios dando com ímpeto contra aquela casa. Só que qual é a diferença entre o justo e o ímpio? Qual é a diferença entre o que obedece e o que desobedece a Deus e a sua palavra? A diferença está no fundamento. A diferença está aonde nós estamos edificando a nossa vida. Se nós estamos edificando a nossa vida sobre a rocha, ou se nós estamos edificando a nossa vida, a nossa casa sobre a areia. Então, apesar de ambos enfrentarem a chuva, o vento e o forte rio, os resultados são diferentes. E a Bíblia diz que o justo, ele mesmo passando por aflições, ele permanece inabalável, aleluia. Muitas são as aflições do justo, muitas, querido, não são poucas. Mas a Bíblia diz que o Senhor de todas o livra, ou seja, não são de apenas algumas. Não são apenas algumas situações que Deus nos proporciona a vitória, que Deus nos proporciona o livramento, mas são todas as aflições que nós recebemos do Senhor, o livramento na nossa vida. E esse texto está nos mostrando que esses discípulos, debaixo de uma palavra de obediência, debaixo de uma ordem de Jesus, eles enfrentam uma forte tempestade. E em primeiro lugar eu quero destacar algo no versículo 17. O texto diz assim: e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Agora olha só, já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. Observe essa expressão, já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. A questão, querido, é que nós achamos que a obediência vai nos privar, mas ela não nos priva de situações. Agora, o que é mais difícil? E aqui eu quero estabelecer o primeiro ponto. É quando nós vivemos situações e que aparentemente parece que Jesus está demorando. O texto está dizendo que já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Ou seja, os discípulos estavam à espera de Jesus. Se eles ainda não tinham experimentado Jesus, é porque eles sabiam que Jesus iria ter com eles. E o que mais nos aflige é nós termos que entender o amor de Deus, compreender o amor de Deus em meio às situações de adversidade, em meio às situações de aflições na nossa vida. Como conciliar o amor de Deus às tempestades que nós sofremos? Como entender o poder de Deus, o poder do Altíssimo, se nós vemos e olhamos à nossa volta
as tempestades que estão se perpetuando em diversas áreas da nossa vida. O texto está dizendo que já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. O que mais aflige o nosso coração quando nós passamos por esse tipo de situação é a demora de Jesus em certas coisas. Ou quando parece que Jesus está demorando, ou quando parece que Jesus está atrasado. O vento é forte, o vento é contrário, o mar está agitado, as tempestades estão se levantando contra nós, e cadê Jesus nessa hora? Talvez você esteja vivendo alguma situação na sua casa, alguma situação familiar, alguma situação no seu casamento, ou algum tipo de relacionamento que você esteja vivenciando de dificuldade, ou uma situação financeira, uma situação emocional, que você olha para a sua vida, você vê a agitação dos mares, o vento forte soprando contra a sua vida, e você pergunta: onde está Jesus? Porque Jesus ainda não fora ter com os seus discípulos. E acho que o grande exemplo, queridos, para ilustrar essa verdade, é a respeito de uma família lá de Betânia. A Bíblia diz que Lázaro, o amigo de Jesus, era amigo de Jesus. Lázaro, irmão de Marta e Maria, uma família a quem Jesus amava. A Bíblia diz isso, que Jesus amava esta família. Jesus estava em constante comunhão com essa casa, estava em constante visita a esta família. Quando de repente Marta e Maria mandam um recado para Jesus, em João capítulo 11, verso 3, dizendo: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Com certeza Marta e Maria tinham a convicção que depois de enviar este recado para Jesus, Jesus viria depressa resolver a situação deles, trazer a resposta que elas estavam aguardando, que o seu irmão Lázaro viesse a ser curado. Só que a Bíblia nos diz, no mesmo evangelho de João capítulo 11, que depois que Jesus ouviu a notícia de que o seu amigo Lázaro estava enfermo, sabe o que aconteceu? Jesus ainda demorou 2 dias no lugar em que ele estava. Será que tem situações que aparentemente Jesus não está demorando a nossa vida? Você olha e fala: Jesus, cadê você? O que as pessoas vão dizer? As pessoas vão questionar: onde está o seu Deus? Aliás, este era um alvo de oração muitas vezes de Davi: Senhor, porque como que as pessoas vão dizer aonde está o teu Deus? O teu Deus te desamparou. E a Bíblia diz que Jesus não apenas demorou ainda 2 dias no lugar em que ele estava, como a Bíblia diz que ele chegou na aldeia de Betânia depois de 4 dias que Lázaro estava morto. E isso ficou engasgado no coração de Marta e de Maria, e ambas disseram, eu vou apenas citar aqui o versículo, no versículo 11 e no versículo 32 de João 11, ambas, primeiro Marta teve um encontro com Jesus e ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E depois no versículo 32, quando Maria também se encontra com Jesus, ela diz a mesma coisa: Senhor, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, aparentemente, olhando com os olhos naturais, Jesus estava atrasado. E as pessoas, que estavam ali à volta de Marta e Maria, os judeus que estavam ali, também começaram a questionar a Jesus, quando eles disseram assim: olha, não podia ele que abriu os olhos ao cego curar o amigo dele? Ou seja, como pode Jesus permitir que tal situação acontecesse com os seus próprios amigos? Talvez você olhe a sua vida e você esteja perguntando: mas por que Jesus está permitindo isso comigo? Querido, Ele está te levando a um lugar em que você pode conhecer um nível maior da glória dele na sua vida. Ele está te levando a um lugar em que você pode se amparar nele e experimentar um novo nível da revelação dele, em que você pode se apoiar nele, você pode confiar nele, porque ele não irá te desamparar. Ele mesmo disse para aqueles que haviam trazido o recado para ele: esta enfermidade não é para a morte, esta enfermidade é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por intermédio dela. Eu estou aqui para dizer para você nessa noite que a
enfermidade que você está enfrentando, a tempestade pela qual você está passando, não importa em qual área, seja na sua vida familiar, financeira, emocional ou espiritual, não é para a sua destruição, não é para a sua morte. O que você está passando é apenas um período. As coisas passam na vida, nem tudo permanece. A palavra de Deus sim permanece para todo sempre. E o que vai acontecer na sua vida é que você verá a glória do Filho de Deus. O Filho de Deus será glorificado por essa situação que você está passando. Você precisa simplesmente crer nisso. Jesus olhou para Marta e para Maria e disse assim: ei, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Aquelas mulheres, aquelas duas irmãs, não apenas iriam experimentar a cura do seu irmão que estava enfermo, mas elas experimentariam um milagre muito mais complexo, um milagre muito maior. Por quê? Porque Jesus não foi àquela aldeia simplesmente para curar a Lázaro. Jesus foi àquela aldeia para ressuscitar a Lázaro dentre os mortos. Ei, eu estou dizendo para você que ainda que o que você está esperando acontecer tenha morrido, esteja sepultado, o Senhor vem para dizer para você: Lázaro, vem para fora, vem para fora. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Jesus se revela como aquele que tem poder sobre a morte, não apenas sobre a enfermidade. E Ele está aqui nesta noite. Talvez você olhe alguma situação da sua vida e você esteja pensando: Jesus ainda não chegou. Talvez Jesus ainda não tenha chegado. Talvez você esteja enfrentando uma situação de enfermidade, talvez você esteja enfrentando uma situação de luto, uma situação de dor, mas o Filho de Deus será glorificado por intermédio dessa situação, porque Ele é a ressurreição e a vida. Louvado seja Deus. Eu não sei você, mas eu me empolgo com isso. Isso me traz esperança, de verdade. Agora, quando você olha para essa situação que os discípulos estavam passando, eles estavam no meio do mar. Queridos, eles estavam literalmente no meio do mar. Eles tinham saído de uma margem e estavam na outra. Eles estavam exatamente no meio. Talvez você esteja perguntando: e cadê Jesus nessa história? Sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava orando. Ele estava intercedendo pela multidão. Ele estava intercedendo pelos seus discípulos. Quando você passa por situações de tempestades na sua vida, sabe o que Ele está fazendo por você? Ele está intercedendo por você. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 34, que Jesus é aquele que morreu, que ressuscitou, que está à direita de Deus e que intercede por nós. Sabe o que Ele está fazendo exatamente neste momento em que você está passando por uma situação de dificuldade? Ele está à direita de Deus intercedendo por você. E o versículo 35, o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será que a tribulação ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Será que alguma dessas situações que você está passando, será que alguma delas pode te separar do amor de Cristo? Eu te digo que não. Nada nem ninguém poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então aqueles discípulos, eles estavam em meio ao mar, e Jesus não chegou atrasado na vida deles. Assim como Jesus não chegou atrasado na aldeia de Betânia, e Ele também não chega atrasado na sua vida. Ele está no controle de cada situação da sua vida, da sua casa, da sua família e de tudo que pertence a você. Em segundo lugar, depois de falar a respeito da aparente demora de Jesus, eu quero destacar o seguinte: quando as circunstâncias fogem do nosso controle, Jesus vem ao nosso encontro. Versículo 18 e 19 diz assim: e o mar começava a empolar-se, a levantar-se de uma forma violenta, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Olha que interessante, eles estavam no meio do mar, eles estavam em um barco, e aqueles discípulos, na sua maioria, todos eram pescadores. Pelo menos Pedro, Tiago, André e João eram pescadores, tinha 4 ali. 1/3 dos discípulos entendia de maré.
E a Bíblia diz que eles desceram para o mar quando estava entardecendo. Quando eles pegaram o barco, o sol ainda estava se pondo, ainda estava escurecendo. E a distância que eles estavam percorrendo, o mar da Galileia que eles estavam, tinha 21 quilômetros de distância, de comprimento, e 14 de largura. E eles haviam navegado apenas 5 ou 6 estádios. Eles haviam navegado 25 a 30 estádios, ou seja, uns 5 a 7 quilômetros, é o que eles tinham navegado até então. E a Bíblia diz que Jesus os viu remando contra a maré, porque o vento lhes era contrário. E foi exatamente nessa situação, numa situação em que todos os esforços deles estavam se esvaindo, é que Jesus vai ao encontro deles. É exatamente nesse momento de dificuldade que Jesus vem ao nosso encontro. É quando nós já não sabemos mais o que fazer. É quando nós já empregamos todos os nossos esforços. É quando nós já empregamos todos os nossos recursos para resolver uma enfermidade, para resolver uma doença, para resolver um problema. A semelhança daquela mulher hemorrágica que durante 12 anos ela gastou todos os seus haveres, gastou todos os seus recursos nas mãos dos médicos, e a Bíblia diz que ela não resolveu o seu problema, pelo contrário, ela ia de mal a pior. E muitas vezes, querido, nós vivemos situações na nossa vida em que nós empregamos todos os nossos esforços, gastamos todos os recursos necessários, fazemos tudo que é da nossa parte, o que nós podemos fazer, nós fazemos, e mesmo assim a situação não se resolve. E a semelhança daquela mulher hemorrágica, ela gastou durante 12 anos todos os seus bens. Só que quando ela ouviu falar da fama de Jesus, ela foi atrás dele, tocou nas suas vestes e foi curada. E é exatamente neste momento, em que você já não sabe mais o que fazer, que Jesus vai ao seu encontro. Talvez você já tenha desperdiçado todos os seus bens, você já tenha chorado tudo que você podia chorar, talvez você já tenha clamado, já tenha jejuado, talvez você já tenha feito de tudo para resolver o seu problema, só que o problema ainda continua na sua porta. E é nesse momento em que você está falido, espiritualmente falando, emocionalmente falando, financeiramente falando, que Jesus vai ao seu encontro. E a Bíblia diz que eles navegaram 25 a 30 estádios. No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos nos diz que na 4ª vigília da noite é que Jesus foi ter com eles. A noite dos judeus era dividida em 4 vigílias. A primeira vigília era das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda vigília das 9 da noite até meia-noite. A terceira vigília da meia-noite até as 3 da manhã. E a 4ª vigília das 3 da manhã até as 6 da manhã. E quando foi que Jesus foi ter com eles? Na 4ª vigília da noite. Ou seja, eles saíram quando ainda estava entardecendo, quando ainda estava se escurecendo, e eles haviam navegado apenas a metade do percurso que eles precisavam percorrer. Percorrer não, né? Navegar. Percorrer é de quem corre. Mas eles estavam ainda no meio do mar. Ou seja, eles estavam vivendo exatamente a situação de maior perigo que eles podiam viver. E ali, querido, eles estavam em alto mar. O mar era profundo, o vento era contrário. Eles estavam sendo açoitados pelos ventos. Já não tinha mais o que fazer. Mas é exatamente nesse momento que Jesus vai ter com eles, andando por sobre as águas. Aleluia! E é exatamente neste momento que Jesus vai ter com seus discípulos andando por sobre as águas. E a Bíblia diz que eles ficaram aterrados e pensaram que estavam vendo um fantasma. Só que não era um fantasma, era o Filho de Deus que estava andando por sobre as águas. Sabe o que Jesus estava dizendo com isso? Ele estava dizendo: eu vou até você no momento da sua tempestade. Eu vou até você andando por sobre as águas. Por quê? Para mostrar a mim e a você que aquilo que tanto nos açoita, que aquilo que tanto nos perturba, está debaixo dos seus pés.
aquilo que tanto te afronta, aquilo que tanto está atormentando a sua casa, está exatamente debaixo dos pés do Filho de Deus que andou por sobre as águas. Ou seja, se a circunstância que tanto está te assolando, está tanto te perturbando, está debaixo do Filho de Deus, significa que Ele precisa disso aqui para resolver o seu problema. Está debaixo dos pés dEle, está debaixo do domínio dEle, aleluia. Aliás, a Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é aquele que se assenta sobre o globo terrestre. Ele é aquele que conta as estrelas e as chamas todas pelo nome, e nenhuma delas vem a faltar. Ele é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E nós não podemos pensar, é um fantasma à semelhança dos discípulos. Aqueles discípulos não haviam compreendido o milagre da multiplicação dos pães. O coração deles estava endurecido quanto ao poder criador de Jesus de trazer provisão àquela multidão. E agora também eles não estavam entendendo que Jesus tinha o poder de dominar sobre a criação. Assim eu quero dizer para você que Ele tem o poder de governar sobre toda e qualquer situação na sua vida. Não importa o vento forte que esteja soprando contra a sua casa, não importa quanto mar esteja se levantando contra você, essa tempestade, esta maré forte está debaixo dos pés do Filho de Deus. Ele vem andando por sobre as águas ao seu encontro, e Ele vem para dizer para você: ei, sou eu. Aleluia! Ele vem para dizer a mim e a você: sou eu, não temais. Ora, o que estava acontecendo? Aqueles discípulos estavam sendo açoitados pela maré, só que Jesus se apresenta para eles, mas Ele não mandou a maré ficar quieta, Ele não aquietou a tempestade. E aqui entra o terceiro ponto que eu quero ministrar para você. Que a primeira tempestade que Jesus acalma não são as tempestades externas, mas sim as tempestades internas do nosso coração. Jesus se apresentou para os seus discípulos e não disse: vento, aquieta-te, mar, emudece, como Ele fez em outra vez em Marcos capítulo 4. Só que Ele diz para os seus discípulos: sou eu, não temais. E Ele está aqui para dizer para você: sou eu, não temais. Porque, querido, a principal tempestade que nós enfrentamos não são as externas, mas sim as tempestades internas dentro do nosso peito, dentro da nossa alma. Primeira palavra de Jesus não foi ao vento, nem ao mar, nem à tempestade, mas sim aos seus discípulos. Antes de acalmar a tempestade, Ele acalmou os discípulos. Antes de aquietar o vento, Ele trouxe serenidade à alma dos seus discípulos. Jesus mostrou que a tempestade que estava dentro deles era maior do que a tempestade que estava fora deles. A tempestade da alma era mais avassaladora que a tempestade das circunstâncias. E assim muitas vezes é conosco. O negócio do lado de fora às vezes está feio, mas nem tanto. Ou às vezes o negócio está feio mesmo. Mas a primeira calmaria que Ele traz, a primeira bonança que Ele traz, é sobre a nossa alma, sobre o nosso coração, quando Ele diz: ei, sou eu, não temais. Sabe o que nós precisamos aprender, querido? Que o que traz cura para o medo é a presença de Jesus conosco. A Bíblia diz em 1 João 4,18, eu quero ler com você, você conhece esse texto? 1 João 4,18. No amor não há medo. Digam comigo: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Olha o que o apóstolo João, que viveu aquela situação dentro do mar, relatou isso no seu primeiro evangelho, no seu evangelho, e agora na sua primeira carta ele diz: no amor não há medo. E quem é o amor? Jesus. Deus é amor, no perfeito amor. Jesus é o perfeito amor, e nele não há medo. Antes, o perfeito amor, Jesus lança fora o medo. Por quê? O medo envolve castigo. A minha versão, essa versão está estranha.
O perfeito amor lança fora o medo produz tormento. O que o medo produz? O medo produz tormento. Mas o perfeito amor traz bonança, traz calmaria, sossega a tempestade da nossa alma, das nossas emoções, tirando toda e qualquer ansiedade, tirando toda e qualquer preocupação da nossa alma. Antes, o perfeito amor lança fora o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então Jesus se apresenta para os seus discípulos, dizendo: sou eu, não temais. Aqui eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 46. A partir do verso 1. Olha só. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele está presente nas tribulações. Ele está presente em cada momento. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. O salmista está dizendo, ainda que. O texto lá de João 6,17 diz: se fazia escuro e Jesus ainda não vier a ter com eles. E o texto está dizendo: não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Está falando de mim e de você. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. E aí o Senhor diz para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Levante a sua mão direita e diga assim comigo: eu me aquietarei e saberei que o Senhor é Deus. O Deus de Jacó é o meu refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. Eu não serei abalado. Em nome de Jesus, glória a Deus. Você precisa crer que Deus está contigo. Você precisa crer que Jesus está com você. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele está presente, Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está presente na sua vida. Ainda que a maré esteja se levantando contra você, só que Ele diz para você: aquietai-vos. Ele diz a mim e a você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e conhecei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado em toda a terra. E em último lugar, Ele acalma a tempestade do nosso coração, da nossa alma. Volte lá para João capítulo 6. No verso 20 ele diz, né? Sou eu, não temais. E no verso 21, quando Jesus está conosco, nós chegamos ao nosso destino. Glória a Deus. O texto está dizendo assim: então eles de bom grado o receberam, e logo o barco
chegou ao seu destino. Logo, o barco chegou ao seu destino. Só que antes disso, eles de bom grado o receberam. Na mesma passagem, em Mateus 14:33, está escrito assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Sabe qual é a nossa atitude, querido, diante das circunstâncias, diante das situações adversas? Uma atitude que nós jamais podemos perder: a atitude de adorar ao Senhor. A Bíblia diz que os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Só que o que é interessante é que eles adoraram depois que Jesus subiu no barco. Eles adoraram depois que a tempestade se acalmou. Eles adoraram depois que tudo estava bem. Só que nós precisamos aprender a adorar a Deus, não por aquilo que Ele faz ou por aquilo que Ele deixa de fazer. Nós precisamos adorar a Deus por aquilo que Ele é. Pastor Roberto leu um texto hoje no Salmo 34: bendirei o Senhor em todo tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. É necessário bendizermos ao Senhor em todo tempo. Aliás, como diz aquela música do Baruch, né? Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Nos dias difíceis, nos dias de alegria, na enfermidade, não importa a situação, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus conosco, Deus presente, Deus Emanuel. Então a nossa adoração, o nosso louvor precisa ser a despeito das enfermidades, a despeito das circunstâncias. Precisamos declarar como Davi no Salmo 23:4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Precisamos dizer como o profeta Abacuque no capítulo 3, verso 17 e 18: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, ou seja, toda sorte de provisão foi embora, não sobrou nada. Ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Essa precisa ser a nossa postura, mesmo que Jesus ainda não tenha chegado para te socorrer na tribulação a qual você está passando. A Bíblia diz que Jesus ainda não tinha vindo ter com eles, mas Ele chegou. Ele não se atrasa, Ele não tarda, Ele não falha, Ele não nos desampara. E eu estou aqui para dizer, para deixar essa mensagem ao seu coração, que Jesus, o Filho de Deus, Ele anda por sobre as águas, para ir ao seu encontro e ao meu encontro, para dizer a mim e a você nessa noite: não tema, sou eu. Que nós, queridos, possamos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. Talvez você esteja enfrentando ainda hoje, e amanhã talvez a situação não mude, ou ainda o restante da semana, o restante do mês, ou até mesmo o restante do ano. Talvez a situação não mude, mas Ele está presente na sua vida, e a sua hora vai chegar. E a Bíblia diz no verso 21 do capítulo 6: eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Deus tem um destino para você. Deus tem um propósito específico para a sua casa. Deus tem um projeto específico para a sua família. Deus tem um destino profético a teu respeito, a respeito da sua pessoa, você individualmente falando. Deus tem um destino para cada um de nós, e Ele deseja que todos nós cheguemos do outro lado. Ele deseja que todos nós alcancemos o nosso destino. E se você se aquietar, se você confiar nele,
Se você depositar a sua confiança no Senhor, você chegará no seu destino. Você chegará onde Deus quer que você chegue. Você vai chegar lá. Coloque-se em pé, por favor.